Tem-se como subformulário um formulário dentro de outro, cujo principal objetivo é exibir e permitir a manipulação genérica de dados de tabelas ou consultas com relacionamentos do tipo um para muitos. Por exemplo, você pode criar um formulário contendo o que seria o cabeçalho de uma nota de orçamento e um subformulário para fazer as vezes do corpo da nota, ou seja, uma tabela com campos multivalores. Para exemplificar a criação de um subformulário para este banco de dados, temos como tabela primária Nota de Pedidos. Como tabela multivalores temos Detalhes do Pedido, que na verdade fará o papel de subformulário. Para criá-lo, a partir da janela Banco de Dados com a guia Formulários aberta, clique em Novo. Nesta caixa, selecione Assistente de Formulário e clique OK. Em primeiro lugar, vamos selecionar os campos relativos ao cabeçalho do formulário. Portanto, abra o menu desdobrável Tabelas Consultas e selecione a tabela Nota de Pedidos. Clique sobre o botão Inserir Tudo para que todos os campos desta tabela sejam inseridos. Abra novamente o menu desdobrável e selecione, desta vez, a tabela que contém o campo Multivalores, no caso, Detalhes do Pedido. Note que essa tabela contém um campo em comum com a tabela primária. Este campo, referente ao número de pedido, não precisa ser inserido, já que seria repetido no mesmo formulário. Portanto, selecione e insira os demais campos um a um. Em seguida, clique o botão Avançar, passando para a próxima etapa. Nesta fase do assistente, é escolhida a maneira com que os dados serão exibidos no formulário. Pelo propósito do formulário, deve-se manter a exibição dos dados pela tabela primária, ou seja, mantendo destacada a opção por Nota de Pedidos. Abaixo, duas opções. A primeira faz com que os dados sejam apresentados numa mesma estrutura, no mesmo formulário. Esta é a opção a ser mantida ou selecionada para o nosso exemplo. A segunda faz com que seja criado um botão no formulário principal para que o usuário tenha acesso ao subformulário e assim dê entrada aos dados. Clique em Avançar. Nesta nova etapa, defina a aparência de seu formulário, em forma de tabela ou folha de dados. A segunda opção é mantida para o exemplo. Nesta etapa, selecione um estilo pré-definido para o formulário. Para o exemplo, é selecionado Industrial. Em seguida, clique em Avançar. Finalmente, na última etapa, altere ou mantenha os títulos sugeridos para o formulário e subformulário que estão sendo criados. Tome o cuidado para que nenhum deles coincida com o nome de outro formulário ou subformulário existente. Escolha entre abrir diretamente o formulário e entrar com os dados ou acessar o modo Estrutura. Para finalizar, clique Concluir. Futuramente, quando precisar entrar com os dados a partir da janela Banco de Dados, abra o formulário principal, no caso denominado Nota de Pedidos.